Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a essa live no dia de hoje. Nós iremos falar sobre o Monte da Família. Você que está chegando na live, nós iremos falar de pontos importantes. Nós estamos em uma ativação profética, clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Hoje estará conosco a pastora Cláudia. Ela tem um ministério lindo e estará compartilhando conosco o que ela tem aprendido, ou melhor, o que o Senhor tem acrescentado na vida dela nessa ativação profética. Vamos aguardar as pessoas chegando, para nós darmos início, ou melhor, já demos início, a essa live. Você que ainda não fez ativação profética, faça ativação profética. Nós estamos falando sobre os 7 montes de Deus e nós já estamos, já chegamos, a vários territórios, várias pessoas estão sendo ativadas, ministérios que estavam parados estão, se movendo novamente. Então, eu creio no mover de Deus, no que Deus está fazendo nesse tempo com a ativação profética, clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Vamos aguardar as pessoas chegarem para nós darmos início a mais uma live profética. Pastora Cláudia. Graça e paz. Peraí, deixa eu ver o que é. Graça e paz maravilhosa. Paz, minha preciosa, tudo bom? Tudo bem, glória a Deus. Que bênção estar aqui nesse momento com a senhora. Amém. Nós já tínhamos uma data marcada, né? Isso. Mas melhor, peraí. Pastora Dora já está na live. Glória a Deus e aleluia. Pastora, hoje nós vamos, Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos sim, vamos orar. Deixa Deus pensar. Pode ir. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Jesus, mais uma vez na tua presença nessa noite. Quero reconhecer, Pai, a minha dependência no Senhor. Amém. Jesus, nessa noite eu peço a Ti, Espírito Santo, que venha alcançar corações de vida, corações de famílias nessa noite, ó Pai. Sim, Jesus, que através dessa live, ó Deus, lares venham ser restaurados, famílias restituídas, Senhor. Jesus, nós estamos aqui com esse encontro marcado, ó Deus, mas eu creio, Pai, que foi um desejo do coração do Senhor. Já estava marcado essa data e esse dia pela agenda do Senhor, ó Deus. Ó Pai, nessa noite, peço a Ti, Espírito Santo, que nos conduza em uma só direção, em um só posicionamento, ó Pai, que nessa noite nós viemos falar, ó Deus, aquilo que o Espírito Santo do Senhor já ministrou e irá ministrar em nossos corações. Ó Deus, nesse momento eu sou grata pela vida da pastora Daniela, pela sua família, ó Deus, que o Senhor venha fazer grandes coisas nessa noite, através das nossas vidas aqui, ó Deus. Jesus, mais uma vez, apresento o meu lar diante do Senhor, que o Senhor venha fazer grandes coisas, ó Deus, na minha família, na minha casa, na família da pastora Dani, ó Deus, e todos os lares, ó Pai, a qual acessar essa live nessa noite, que venha ser abençoado e restaurado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É que eu te peço nessa noite, Espírito Santo, continue e permaneça conosco. Amém. Em nome de Jesus. Pastora, se apresenta, fala um pouco do seu ministério. Quem é a senhora? Quem é a pastora Cláudia? Da onde? Como que a gente te encontra, no estado do Espírito Santo. Amém. Sou pastora Cláudia, Cláudia Roberta. Uns me conhecem mais como Cláudia, outros já me conhecem mais como Roberta. Sou esposa do pastor Edilson Correia da Vitória. Nós temos um ministério, Igreja da Família. Nós somos pastores ali, estamos ministrando essa obra que Deus confiou em nossas mãos. Já temos 9 anos aí nesse ministério, lidando com vidas, com famílias.
E esse é um chamado de excelência que Deus confiou em nossas mãos e é algo assim desafiador, né? Como a senhora sabe, que lidar com pessoas e com famílias em si é algo muito desafiador, mas é algo que a cada dia, a cada ano, a cada mês que passamos, nós aprendemos e evoluímos, né, com o Espírito Santo de Deus. Estamos aí nessa grande obra, né? Sou assim, eu falo com um coração muito grato ao Senhor. Eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. É que eu Isso tenho a aí. minha casa, eu tenho a minha família no altar do Senhor, né? Glória a Eu tenho Deus. 3 filhos. Eu tenho um filho de 26 anos, pastor Meu Pedro, tá aí. Deus. Eu tenho um filho de 24 anos, evangelista da casa do Jesus. Senhor. E tenho o meu pequenininho Marcos Paulo, de 12 anos também, né? Que Que é um bênção. sacerdote da casa do Senhor. E assim, minhas noras, tudo na presença do Senhor. Tenho 2 Que netinhos, para a bênção. glória de Deus. Então, se eu e minha Amém. casa realmente servimos ao Senhor, estamos aos pés do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Que é engrandecer o nome dele e fazer o nome de Jesus famoso. E pastora, a igreja fica onde, pastora? Nosso ministério fica aqui no bairro Jabu, próximo ao antigo aeroporto, né? Eu falo que é o próximo antigo aeroporto, que não tem erro. Agora eu tenho um aeroporto novo, mas o nosso ministério fica situado próximo ao posto Ipiranga e bem é uma localização bem fácil de achar mesmo. O bairro Jabu não tem erro, próximo ao antigo aeroporto, ao lá na rua lateral do posto Ipiranga. E quais são os dias de culto? Nossos dias de culto são quinta, sexta, domingo, né? A cada 15 dias nós trabalhamos com célula de casais. Eu e meu Que esposo ministramos bênção. célula de casais. Todo primeiro domingo do mês nós temos culto de mulheres, matinal, às 8 horas da manhã. E o último domingo do mês nós temos culto matinal dos homens, Que né? bênção. Então, a gente trabalha dessa forma. Nós Glória a temos Deus. uma congregação ali no bairro Boa Vista, Jardim Carapina, próximo ali do Vitória Parque Hospital. E lá os nossos Sim. cultos, né, para você que mora na Serra, fica próximo aí do hospital. Nossos cultos são na quarta, sexta e domingo, das 19 horas às 21 horas. Que Estamos lá para bênção. glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora, fala para nós o que que a ativação profética acrescentou no seu ministério, quais foram as chaves liberadas dos céus. Conta um pouquinho para a gente. Então, é algo assim transformador e vem nos transformando a cada dia. Porque a gente nasce, cresce, evolui, mas a gente todos os dias é um aprendizado, né? Quando a Verdade. gente pensa que sabe, quando a gente pensa que aí a gente vai ver, vai estudar, vai ler um pouquinho, a gente fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado, né? Não, não é dessa forma. Às vezes a gente aprende na emoção, assim, no já que tem que fazer. Mas, assim, esse curso, essa ativação profética me fez destravar muitas chaves, né? Porque nós sabemos Amém. que a nossa luta, a nossa. Não é contra a carne, né? Não é contra o irmão do nosso Sim. lar, não é contra a família que está à nossa frente, mas é contra potestades malignas do inferno. Então, quando nós entendemos e reconhecemos isso, que a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne, há algo além disso, né, no mundo espiritual, e aí a gente começa a se posicionar de uma forma Sim. diferente nas nossas orações, nas nossas súplicas, nos nossos clamores, né? E na nossa intercessão, porque a gente sabe que a oração intercessória ela tem um poder assim sobrenatural, né? Porque É, eu orar pela minha casa, orar pela minha família, orar pelos meus, Deus faz. Mas quando eu intercedo, quando eu busco, quando eu clamo pelo próximo, uma outra família, Deus age assim no mundo espiritual de uma forma sobrenatural. E eu é tenho verdade. aprendido isso a cada dia. Glória a Deus. E a senhora sempre identificou que o monte da família era o seu, desde o seu início do ministério. Desde o meu. Diante da ativação profética, Deus revelou algum outro monte para a senhora ou cada vez mais a senhora ficou no monte da família? Então, assim, eu me identifiquei muito com o monte da família, religião e igreja. Porque acaba englobando muito isso, né? Tudo. Isso. Acaba englobando, pega toda essa área.
e o governo também, né? Porque muitas vezes nós não oramos, né, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso governo. E assim, mesmo sem ter esse entendimento, eu até costumo falar com as meninas, eu sempre oro, pastor, para Deus abençoar as famílias de uma forma assim, nós não alcançamos, que nós não conseguimos. Eu sempre oro por um pai de família que se encontra desesperado, pela uma mãe de família que perdeu o seu filho, independente de conhecer, porque nós precisamos clamar para o próximo, nós precisamos clamar, porque nós sabemos que a família, a instituição desde a criação, né? Deus, ele criou a Sim. família, é um projeto do Senhor. Então, desde a criação, com o adversário, vem tentando deturpar isso que o Senhor fez, esse projeto, né? Degrinindo a imagem da família. E nós sabemos que um lar alicerçado na presença do Senhor, um lar alicerçado na palavra do Senhor, é uma geração restaurada, é uma família restaurada, né? São lares transformados. É isso que eu tenho, Verdade. é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho buscado. E como que fala assim, porque nós sabemos que cada ministério, ele vai agir conforme, né, o chamado de cada pessoa. Tem ministérios que não, embora todos, né, tem Sim. famílias, né, todos oram pela família, mas não são todos que são fundamentados nesse trabalho operacional com as famílias. O que hoje é ser um ministério de famílias? Ser um ministério de família é você estar disposto, né, a se entregar, a estar disposto a se doar pelo outro, disposto a dar a mão, disposto a levantar, independente da situação, independente das circunstâncias, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas não tem preço. Não tem preço quando você vê um lar restaurado, uma família restituída. E assim, para glorificar o nome do Senhor, há muitos casos, né, no nosso ministério, pessoas que muitas vezes procuram a gente para uma ajuda, né, para uma conversa, e assim, depois nos procura e fala, depois daquela conversa, o lar foi restaurado. Né, eu estava com Glória. as coisas prontas para ir embora e Deus fez a obra, Deus restituiu. Né, eu Glória, entrei sim. na igreja já com meu casamento destruído, e Deus, ele fez, Deus, ele agiu. E Glória. assim, e muitas vezes, pastora, as pessoas hoje em dia precisam de ser ouvidas, né? Ser ouvidas. A pessoa não quer se suicidar, a pessoa não quer se divorciar, a pessoa não quer ir embora, a pessoa ela quer simplesmente se livrar do problema. E muitas vezes não tem um ouvido, né? Um braço amigo para que possa despojar, para que possa falar dos seus problemas para a gente ajudar. Então, assim, a gente tem ajudado muitas famílias sendo restauradas. E a gente costuma dizer no nosso ministério, tanto com as jovens, né, as adolescentes, que não importa o passado que nós tivemos, né? O importante é o que eu vou fazer daqui para frente, né? Isso Porque aí. eu fui uma pessoa assim que eu não fui criada na igreja, não nasci num lar evangélico. Eu vim de uma família disfuncional, mas a partir do momento que eu aceitei o Jesus, eu falei, a partir de mim, a minha família, a minha geração vai ser uma geração eleita do Senhor. Então, assim, e eu tenho visto, né, o agir, o trabalhar de Deus. Mesmo não sendo merecedora, Deus tem feito, assim, grandes coisas. Pastora, no ministério da senhora, quais são, assim, as áreas dentro da família que mais pedem socorro? É abuso, paternidade, problemas com casamento, rejeição, abandono? Quais dessas áreas que a senhora tem sentido que tem crescido a cada dia? As áreas que mais, assim, tem, né, clamado por socorro é a rejeição, falta de paternidade, né, Orfandade. orfandade, né? Filhos, muitas vezes, têm pai e mãe dentro de casa, mas se sentem órfãos, né? Porque não tem aquele É. apoio, não tem aquele aconchego, né, de um lar familiar. E muitas vezes São órfãos de pais vivos, né? órfãos de pais vivos. Isso acontece assim demais. E rejeição, né? Mulheres que foram abandonadas durante a gestação, e aí, né, nasce uma criança, né, sem o pai. E essa parte da rejeição, da orfandade, falta de paternidade, e muitas vezes, pastora, falta de identidade mesmo. Eu costumo falar, quando a gente reconhece a nossa identidade em Cristo,
né, que nós somos filhos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que pode uma mãe se abandonar, mas Deus, ele jamais nos abandona. E muitas vezes o desespero, né, a falta de um pai, a falta de uma mãe é tanta que a gente se sente abandonado. E é aí onde entra, né, o pastoreio. E é assim, uma área tão, tão complicada. Por exemplo, eu ministro muito libertação. Então, quando eu estou fazendo os processos, automaticamente a gente já identifica quadros de abandono, de rejeição, paternidade, situações que aconteceram lá atrás, que até hoje, né, de alguma forma, ainda tem um reflexo na vida das pessoas. E eu vejo muitas pessoas ainda, né, já pastores, né, líderes, enfim, já numa posição um pouco mais avançada, porém ainda com traumas relacionados ao seu passado. E quanto é precioso, né, a igreja em si. Eu falo que de todos os montes, né, a família e a religião, ele anda lado a lado, né? Não tem como, eles andam lado a lado. E a importância do cuidado, porque a família é a base. Família é a base de tudo. É a base de tudo. Se você tem um lar com uma estrutura, né? Se tem pais posicionados, pais curados, né? Maduros, né? Vão conseguir educar os seus filhos conforme a Bíblia nos orienta. Sim. Mas a correria, né, do dia a dia, não é isso que eu falo, né? As tarefas, né? Exato. Tem roubado a presença dos pais dentro de casa. É isso aí. Então, eu costumo dizer, não querendo interromper a senhora, porque é no lar que é formada a base, né? No lar que é formado o amor, o perdão, né? Os princípios. Igual antes de eu ser cristã, quando eu era criança, adolescente, eu tenho muitos princípios que eu carrego até hoje, a maioria deles. A mulher que eu sou hoje, eu devo ao meu pai e minha mãe, e eles não eram cristãos. Então, assim, os princípios a gente aprende em casa. É na família que nós aprendemos. E hoje, muitas vezes, a escola, o trabalho, a demanda do dia a dia tem roubado isso. Né? Tem roubado vindo essa uma atenção. geração que não tem princípio. Não tem princípio. Né? E isso que é o agravante. Porque, assim, no meu tempo, né, eu sou mais velha do que a senhora, no meu tempo, né, os pais, eles ensinavam à risca, né, princípios, valores, e isso está se perdendo muito. Nós vemos aí uma geração mais nova que não respeita, não sabe, né, nem o princípio de uma educação. Muitos pais jovens agregam essa responsabilidade à escola, que não tem nada a ver com a escola, ou também agrega essa responsabilidade a próprias igrejas, onde também não é responsabilidade da igreja dar educação aos filhos, né, dos outros, né? Então, a gente vê um caos que nós estamos vivendo. E essa ativação profética é justamente isso. Muito tempo a igreja se fechou o quê? Dentro dela, para as necessidades dela. E aí nós vemos o quê? Um caos diante de todos os montes da sociedade, porque está na hora do quê? Dos intercessores saírem com as suas intercessões, com seus decretos, né, em relação ao externo, sem placa denominacional, mas pelo reino. Eu vejo muitas pessoas brigando por placa, né, a nossa briga hoje é contra principados e potestades, nós só temos um nome, que é Jesus Cristo, né? Estamos sim. Como o apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo, eu creio nisso, que cada denominação representa uma parte de um corpo, mas nós não lutamos por placa, né? Nós lutamos por vidas. E está faltando esse amor, as pessoas estão se esfriando. Né? Não sei se a senhora tem o costume de acompanhar, mas a gente vê assim, muitas pessoas já não se importando com o outro. Né, com as necessidades do outro, a sensibilidade, a frieza, e tudo isso nós sabemos, né, que nós estamos perto, né, tá lá em Mateus 24, nós vamos viver tudo isso, mas é assustador.
essa E, criança espiritual. e assim, como a senhora falou aí, as demandas, né? Só que a gente que tem uma família, nós precisamos, independente da nossa demanda, independente da nossa correria, do nosso trabalho. Esses dias mesmo eu tive um relato de um jovem. Poxa, pastora, eu tenho meu pai, só que ele trabalha muito, entendeu? Trabalha Olha, muito, eu sinto essa falta. E hoje a gente vê, né, no mundo digital, não dá mais atenção, né, aos filhos, aquela atenção devida, aquela atenção que tem que dar. Eu tenho, assim, eu vivi as 3 fases, né, dos meus filhos, porque são idades totalmente diferentes do Marcos, do menor, para os outros 2. E, assim, o Marcos, quando ele chega da escola, ele quer contar tudo que aconteceu lá. Então, eu tenho que parar, eu tenho que ouvir, meu esposo a mesma coisa, porque se ele chega, né, pronto para desabafar, eu falo, não, espera, deixa para depois, né? E aí eu vou acabar bloqueando essa área dele, né? E vou, às vezes, até ficar sem saber o que ele queria falar. Então, falta muito isso, a gente dar atenção, a gente procurar ter um tempo, né? Porque tem um tempo para tudo. Então, nós precisamos administrar o nosso tempo. E na época de escola mesmo, eu costumo dizer isso como testemunho, o meu filho do meio, a coordenadora perguntou se eu queria deixar ele no tempo integral. Eu falei, não. Eu não trabalhava na época, eu falei, não, não quero deixar integral. Ela é muito importante, mãe, porque a criança ela precisa ter o convívio familiar, né? Porque a gente sabe que o caráter, a índole da criança é formado, né, de 0 aos 7 anos. Então, assim, essa formação é responsabilidade dos pais, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade dos avós, não é responsabilidade dos tios, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade nossa, porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança, né, do Senhor. O que a gente está fazendo com a nossa herança? O que eu tenho feito com essa herança que o Senhor me confiou às minhas mãos? Estou deixando de qualquer forma, estou deixando na mão de qualquer um, ou eu estou cuidando, eu estou zelando para quando o Senhor, né, me requerer essa herança, eu falar, está aqui, Senhor, do jeito que o Senhor me entregou, da melhor forma que eu pude educar. Então, assim, a gente está passando o que é dever meu, eu estou querendo que o outro faça. E por isso que há muitos lares, muitas famílias mesmo destruídas, muitos lares, né, corrompidos, porque a gente não quer mais ter tempo, a gente não quer ter trabalho, e dá trabalho, pastora. Né? Nós somos mãe, dona de casa, a gente sabe que dá trabalho, mas é um trabalho satisfatório, né? É assim, igual eu tenho o maior orgulho de falar que a minha casa, meus filhos servem ao Senhor. glória E a assim, Deus. a senhora foi por todo o tempo? Não, teve um período também de escassez que eu passei com os meus filhos, mas eu fui para onde? Buscar o Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, né? Porque a Bíblia também fala, aquele que não cuida dos seus, né, é pior do que um ímpio. Então, assim, a gente tem que procurar, né, fazer para os de fora, mas a gente tem que ver como é que está a nossa alicerce, a nossa casa, a nossa base, né? Isso é importantíssimo. Por Porque um tempo, né? E eu lá, vi e o meu lá, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Por um tempo eu vivi muito assim, querendo ajudar muito as pessoas, né, tendo muita atividade e esquecendo da minha casa, esquecendo dos meus, né, achando, né, nós sempre, eu vejo que isso é assim, é um mal. E eu sempre falo muito disso. A gente acredita que quando os nossos filhos aprendem a tomar banho sozinhos, né? Eles já Glória estão preparados para tudo, a né? Deus, E não exato. está, né? E realmente não está. Existe aí um acompanhamento, né? E eu lembro na fase da minha filha com seus 15 anos, hoje ela está com 20 anos, né? E eu acreditava, pastora, que eu era uma mega mãe. Quase uma mulher maravilha, mas sem o corpinho dela, né? E eu me achava assim, gente, eu sou para minha filha o que a minha mãe não foi para mim. Eu me achava literalmente, né? Até o dia que eu perguntei para ela e falei, Duda, o que você acha de mamãe? O que eu sou para você? Ela é uma péssima mãe. Aí o quê? Meu chão ali desabou, né? Eu falei assim, como sim, minha filha, eu faço isso para você, eu tô com você, né? Mamãe não te deixa, não, mãe. Você não me corresponde à minha necessidade.
E aí, o que é algo importante que eu quero falar hoje aqui para todos que estão na live? Muitas das vezes, pelos nossos traumas do passado, eu tive uma mãe que foi ausente da minha vida por uma parte da minha vida, onde eu queria que ela fosse presente. Então, quando eu tive a Duda, eu quis ser para a Duda a mãe que eu nunca tive. E eu deixei de ser a mãe que ela precisava. Meu Deus, coisa forte. Não é forte? E muitas das vezes nós somos assim, devido aos nossos traumas, que ainda não são curados e não são transformados, nós colocamos uma situação diante dos nossos filhos e trazemos até um peso para ele, porque é mais uma necessidade nossa de satisfação do que necessariamente que eles precisam. Então, pais que estão nessa live, sentam com seus filhos, porque enquanto há um sopro de vida, seja a idade que for, ainda há tempo. Senta com seus filhos e verifica se vocês estão sendo os pais que eles precisam, que eles precisam. E não o pai ou a mãe que você gostaria que tivesse, né? E se trata em relação a isso. Porque muitas das vezes, eu quase perdi minha filha, não para outras coisas erradas, mas no distanciamento. Porque a linguagem do amor dela é contato, pastora. Minha filha é um urso, meu Deus. É abraço e beijo. Ela e o pai, eu chego a ficar sufocada. Mas a minha linguagem do amor é presença. Né? Eu acreditando que está presente dentro dos movimentos que ela estava, né? Eu estava amando ela. E não era, ela necessitava do contato físico. E muitas das vezes nós erramos aí. Então eu acredito que o pai, a mãe precisa sempre ter um passo à frente. Principalmente, olha, se tiver pais aqui que têm filhos, entre, né? Que são idades muito importantes. Entre 6 e 7 anos, né? Que é a questão como que fala? Da característica da pessoa, né? Da criança, que ela começa a se identificar, ela já começa a ver com quem ela está procurando como exemplo. Sim. E essa idade entre 11 e 13 anos, que é a idade da pré-adolescência, eu chamo da idade da cura. Porque não existe aborrecência, não existe filhos rebeldes. O que existe são pais ausentes, né? Filhos de pai... como que eu falei? Órfãos de pais vivos. Né? Órfãos de pais vivos. Porque se você tem um filho entre essa idade é a idade da cura. Então, por que a idade? E a idade a qual o inimigo tem mais investido. Exatamente. Olha, eu lembro na minha idade, quando eu não vim de um lar cristão, né? Eu fui espírita a vida toda. Então, qual foi a idade que o inimigo começou a querer se aproximar de mim? Nos meus 11 anos de idade. Então, é uma idade a qual, né, a transição de gêneros, a transição nessa idade, o pré-adolescente adora o ocultismo, adora. Tudo que é ocultismo, ele adora. Né? E o não, nós não podemos usar de jeito nenhum. Então, nós precisamos saber de neurolinguística, né? Temos que estudar, ter ferramentas para lidar hoje com essa pré-adolescência e estar próximo a eles. E identificar o que eles entendem de amor, para a gente poder suprir, para que na fase da adolescência eles não venham ter problema e nem na fase adulta. Então, quem tem pré-adolescente em casa aí, ó, se prepara. Porque essa idade aí é a idade da cura. Tem um curso que os batistas fazem, que é Pais e Filhos. A senhora já fez?
Já vi falar. Já conheço. Maravilhoso. Eu e meu esposo fizemos muitos anos atrás, né? Quando eu ainda nem era pastora, né? E tomava conta de pré-adolescente, liderava adolescente. Então foi um tempo muito bom. Pastora, nos dá assim, dentro do que a senhora vive, né? Intensamente, porque lidar com o Ministério de Família, viver intensamente para a família. Eu fiz um curso de libertação, onde o pastor disse que, muitos anos atrás, que as nossas dores, né, se tornam, elas curadas, elas se tornam chaves espirituais, e é isso que o Senhor sempre vai trazer para nós, né? Se você sofreu de paternidade, se prepara, né? Você vai curar de paternidade. E assim tantas outras coisas. Mas assim, fala pra gente o que nós, como pais, precisamos fazer? Qual é a solução hoje da igreja em relação de repente, a se posicionar mais em um ministério familiar? Qual é a dica que toda a sua experiência a senhora pode transbordar nas nossas vidas hoje? Como mãe, né? Como mãe e líder de um ministério, né, que engloba muito família, mulheres, né, adolescentes, jovens, é posicionamento, né? Nós precisamos nos posicionar, como a senhora falou. Nesse mundo de hoje, nessa geração, não é que o mundo está de cabeça para baixo, não. Nós, pai e mãe, nós deixamos alguns princípios, né, para poder agradar muitos nossos filhos, né? Geralmente a ausência, igual a senhora falou, a ausência, muitas vezes, queremos compensar essa ausência com presente, queremos compensar essa ausência, vai na casa do coleguinha, vai dormir na casa da amiguinha, queremos compensar isso de alguma forma. E não é dessa forma que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o quê? Nós temos que se posicionar, ensinar, porque a palavra do Senhor fala. Ensina o menino no caminho, né? Muitas vezes, muito pai e mãe quer ensinar, mostrar o caminho. Mas é ensinar no caminho, é junto, né? Falar da palavra do Senhor em todo tempo. Pastora, mas eu não sou cristã. Mas existem os princípios, né? E a família, o projeto que Deus projetou para a família vai até hoje. E nós precisamos, em todo o tempo, nos posicionar, buscar discernimento do Senhor, buscar em oração, clamar. Senhor, me mostra, Senhor, não me deixe enganado. Eu preciso de um esclarecimento do Senhor, porque nós sabemos que muitas vezes, igual a senhora falou da adolescência, a sociedade já distingue a adolescência como aborrecência. E não é. Uma palavra agora preciosíssima. Não é aborrecência, é um momento de cura. Porque aquilo que, de repente, não deu tempo de fazer nesses 0 a 7 anos, dá tempo de você corrigir desse 11 aos 13, entendeu? Então, assim, há tempo para a gente cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. E muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que é básico, aquilo que é básico de dar um bom dia, né? De olhar um caderno, de direcionar mesmo. E uma palavra de afirmação, né? Uma palavra de afirmação, é o que o meu esposo fala. Porque muitas vezes a criança vem questionar, ou então queixar de alguma coisa. Me chamaram de feio na escola. Não, você não é feio. Você é bonito, você é inteligente, sabe? Muitas vezes meu filho, o menor, chega para mim e fala: mãe, eu não vou conseguir. Eu falei: lógico que vai. Como que você não vai? Você é inteligente, você sabe, entendeu? E nós precisamos disso, de palavras de afirmação para os nossos filhos, porque tudo aquilo, a palavra tem poder, né? Muitas vezes as pessoas têm essa crença de a palavra praga de mãe. Não é praga, é a palavra. A palavra é muito grande. Então, nós temos o poder de abençoar e temos o poder também de amaldiçoar. Então, hoje, né, eu quero profetizar para todos que estão aqui. Vamos abençoar os nossos filhos, vamos abençoar a nossa geração, abençoar a nossa... Porque as escolas estão aí, o mundo está aí. Nós não conseguimos colocar os nossos filhos dentro de uma caixinha, de uma redoma, e, né, ficar ali 24 horas. Nós precisamos liberar eles, né, para viver o propósito deles.
mas viver aquilo que Deus preparou para eles. E como que eles vão chegar nesse propósito que o Senhor preparou? Na nossa direção, com o nosso posicionamento, com o nosso ensinamento. E eu creio, assim, que tem como, pastora. Não, eu Tem. falo admissível. Nós viemos de uma família disfuncional e está em tempo. Tem como fazer uma família funcional. Né? Porque a gente carrega muito isso. Minha mãe foi mãe solteira, eu vou ser mãe solteira. Não, chega. Não Não. vamos deixar essas palavras, essas crenças limitantes nos prender. Né? Vamos avançar, porque Deus, esse ano é um ano que o Senhor tem falado muito ao meu coração. É um ano de avançar, é um ano de restauração, é um ano de prosseguir, é avante, sabe? Não é tempo de parar, né? As coisas ficaram para trás, mas Deus faz tudo novo. Então, assim, é momento de a gente se posicionar mesmo dentro do nosso lar, sabe? Ter uma palavra de afirmação. Se é para dizer não, diga não na hora certa, na hora exata. Meu esposo fala, vai ficar chateado no momento, mas nada como uma boa noite de sono, no outro dia tá tudo bem. É a palavra do Senhor mesmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, assim, a gente precisa, pai e mãe, se posicionar. Isso que você está falando é muito importante, porque às vezes nós queremos, né, exigir uma maturidade dos nossos filhos. E, na verdade, quem tem que se posicionar no lar são os pais. Os pais que precisam ser curados, se permitir ser curados, né? E não colocar os filhos numa redoma. Eu também, muito tempo, eu agi errado. Eu gosto de falar dos meus próprios testemunhos, porque na minha adolescência eu fui violentada sexualmente. Meu Deus. Hoje, para mim, falar disso é muito fácil, né? Porque eu já estou curada. Mas por muito tempo era muito difícil falar desse estrupo a qual eu sofri. Mas por muito tempo eu tentei criar minha filha aqui, ó. Com o quê? Com medo de acontecer com ela o que aconteceu comigo. E aí, nós limitamos o crescimento dos nossos filhos. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos direcionar os nossos filhos. E minha filha fala uma coisa, pastora, que é muito preciosa. Os pais ficam muito preocupados com crianças, com negócio de jogos, né? Com isso, com aquilo. Eu falo, mãe, os pais precisam ensinar os seus filhos dentro de casa, como a senhora e papai me ensinou. Porque quem é ensinado, quem é amado, não faz coisa errada. Exatamente. Então, tudo somos nós. Não adianta acarretar para os nossos filhos, para terceiro, ou até mesmo para os nossos pais, coitados. A gente nunca sabe o que eles também passaram lá atrás. O importante é que nós precisamos de um posicionamento para liberar os nossos filhos, porque nós somos mordomos. Né? E muitos ainda não entendem a questão da mordomia. São os nossos filhos, mas antes de ser nossos filhos, é filho de Deus. Então, se Deus nos concedeu abrir a nossa madre para poder gerar, para trazer uma criança ao mundo e apontar e educar, é porque Ele confia em nós, porque tem tantas mulheres querendo ser mãe e Deus ainda não libera. Então, as que liberam, por favor, é tempo de um posicionamento. Não é, pastora? É isso aí. Para de pensar no passado, procura ajuda para ser curado. Se é uma dor muito grande na tua vida, você não consegue se libertar disso, procure seus pastores, procure quem exerce o ministério de libertação, que vai poder te ajudar nessa área da cura. Mas não tenta jogar as suas dores, seus traumas na vida dos seus filhos, porque eles também têm um chamado, eles também têm um propósito. Nós somos responsáveis em levar os nossos filhos ao propósito deles. E isso é muito sério, pastor, porque geralmente a gente, involuntariamente, quando a gente não tem um conhecimento, né, dessas coisas, de transferência, a gente acaba transferindo mesmo. Mas quando a gente tem um conhecimento, a gente tem que se apegar com o Senhor e não aceitar essas coisas nas nossas vidas. Porque quantos eu vejo profissionais frustrados que foram cursar uma faculdade porque era o desejo do pai. Né? E não desejo
filho. Né? O pai queria ser um grande advogado, não conseguiu, e aí fez com que o filho cursasse, né, direito para ter essa realização no filho. Então, a gente tem que deixar, né, os nossos filhos escolher. E isso que a senhora falou, muito sério, que eu tive um caso bem semelhante a esse, né, de uma irmã que sempre questiona essa questão de que ela foi abusada e tem muito medo dos filhos, né, passar por isso. Falei, não, isso foi com você, foi lá atrás, passada, entrega sua casa do Senhor, sabe? Já está protegido por Deus e nada vai acontecer. Porque muitas vezes a gente mentaliza tanto, que acaba atrás, fixa ali, não consegue evoluir para as outras áreas, porque você está preso ao que aconteceu com você, com medo que vai acontecer. E a palavra do Senhor fala, se Deus não cuidar, nem vão vigiar o sentinela. Então, assim, a gente precisa alicerçar, né, ter um lar alicerçado na palavra do Senhor, buscar mesmo e ser muito aberto, né, com os nossos filhos. Porque geralmente quando eu falo alguma coisa, nossa, mas você conversa sobre isso? Sim, porque se eu não conversar com ele aqui, ensinar ele o correto, o certo, ele vai aprender de outra forma. Porque nas escolas falam de tudo, né? Hoje, em todo lugar, fala de tudo. Então, assim, a gente que é pai e mãe, a gente tem que ensinar à luz da Bíblia, né? Isso aí. Né? Então, assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso ensinar, nós precisamos acabar com esse negócio, uma geração derrotada, uma geração que não tem jeito. Não, tem jeito. Amém. Glória a Deus. Tem jeito, e eu creio assim em famílias restauradas, lares restituídos, sabe? Uma geração próspera mesmo, cheia do Espírito Santo de Deus, uma geração, famílias mesmo, sabe, pastora? Porque a gente vê muitos casos. Olha quantos feminicídios que a gente vê, né? Quantos abortos, quanta destruição, e tudo vem tentando destruir as famílias. Mas se a gente se juntar mesmo num clamor profético, né, numa súplica, em adoração ao Senhor, eu creio que há ainda esperança. Coloca a tua boca porque há esperança. E a esperança Glória a Deus. Pode tomar isso como que já está decretado, não. Não está, nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores. A nossa família, né, a nossa casa, a nossa geração, a nossa nação, eu creio que é uma nação santa, que vai ver as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Pastora, já estamos quase chegando no fim, né? Temos ainda alguns minutinhos para orar. Vamos aproveitar a senhora nessa unção, porque essa live está maravilhosa. Eu creio que para todos aqui que estão aqui, intercessores ou pais de família, né? Chaves foram abertas sobre as nossas vidas. Pastora, vamos fazer uma oração de decreto. Vamos decretar sobre as famílias, né? Cura, libertação, restauração. E aí deixa Deus te usar, que nós vamos estar aqui intercedendo pela senhora. Amém. Senhor Deus e Pai, Jesus, sim, meu Deus. Nós decretamos agora, Pai, a falência do inferno. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu creio que não prevalecerá em nome de Jesus. Contra as famílias, ó Pai. Jesus, Senhor, apresentamos as famílias diante do Senhor. Noite, Pai. Eu quero interceder pelas famílias, pelas casas, ó Deus. Sim, meu Deus, aonde estiver ouvindo, ouça essa oração. Agora, que o sangue do Senhor possa jorrar, Pai, que o sangue do em Senhor nome de Jesus. Que o sangue do Senhor possa restaurar, ó Deus, porque a família é um projeto do Senhor. A família nasceu em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, e o adversário não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, ó Deus. Eu em nome de Jesus. Jesus, os nossos governos em tuas mãos. Ó Deus, eu quero te entregar nessa noite, ó Pai, aonde em nome de Jesus. Sendo, ó Pai, bombardeado pelo inferno, ó Deus, que seja repreendido. Nós rejeitamos agora em pelo nome de Jesus. Espírito
Santo de Jesus Cristo, pelo Em poder que nome de Jesus. Senhor, Pai, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma Sim, meu chegará à Deus, em nossa nome tenda. de Jesus. 1000 cairão sim ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Senhor. Em Mas nome de a Jesus. afirma que nós não seremos atingidos, ó Pai. Jesus, eu peço ao Senhor que levanta mulheres, ó Deus, valorosas, Levanta, Senhor Jesus. homens, sacerdotes de Em família, nome de Pai. Jesus. Jesus, que não venha ter orfandade, que não venha ter falta de paternidade, Sim, meu falta Deus, de maternidade, posicionamento, meu Senhor. Deus. Jesus, a nossa casa, os nossos filhos são herança do Senhor, Pai. Em nome de Se tiver uma mãe Jesus. agora desesperada, aonde tiver um pai agora em desespero, um filho, ó Pai, que o Ô, Senhor Senhor, que o socorro repreender, Pai, chega, meu astúcia, Deus. Pai, do adversário. Ó Deus, pelo Em poder nome que há de no Jesus. nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós decretamos agora a falência do inferno, Senhor. Em Jesus, nome de ter Jesus. armas, ó Pai, para lutar. Nós sabemos que nós precisamos ser revestidos e vestidos das armaduras do Senhor. Pai, em Em nome nome de Jesus. reveste, Pai, da tua graça, nos reveste o teu Espírito Santo, ó Deus. Em Tudo nome de aquilo que o Jesus. adversário tem tentado contra as famílias, ó Pai. Tudo aquilo que o adversário tem tentado contra os casamentos, contra os Sim, matrimônios, ó Pai. Eu quero repreender agora todo o espírito de em divórcio, nome de todo Jesus. espírito, ó Deus, que não provém do Senhor. Pai, a Sim, ó família é um Deus. projeto, a família é uma ideia do Senhor, ó Deus. E o Sim, meu Senhor adversário não tem Jesus. Entra poder, ó nos Pai. lares, Ele meu Deus. luta, Jesus, 24 horas, ó Deus, para destruir a nossa casa, Sim, para destruir a nossa família, os nossos filhos. Mas como profeta do Senhor nessa noite, ó Pai, em nós nome de rejeitamos, nós Jesus. repreendemos, ó Pai, Em tudo aquilo que nome ele tem de armado, tudo aquilo que Jesus. ele tem arquitetado, tudo aquilo, ó Pai, que ele tem planejado contra as famílias, ó Deus. Em Como nome profeta do de Senhor nessa Jesus. noite, eu rejeito pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Em Pai, nome de temos, Jesus. ó Deus, ser alicerçados na tua palavra. Jesus nos ajude, nos instrui, nos Em ensina, Pai, a nome de treinar os Jesus. nossos filhos, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que grande é a fúria, Deus, mas ele está derrotado. Ele está, Pai, Em nome de destruído. Jesus. A vontade do adversário era ter uma família, Senhor, e por isso que ele luta contra as nossas famílias. É por isso que ele luta contra os lares, ó Deus. Mas os nossos lares, as nossas casas, os nossos filhos, a nossa família, Amém. essa nação está direcionada por Deus e o adversário Em não. nome de Jesus. Eu decreto a derrota do adversário nessa noite, que tem Em tentado entrar em nome de os Jesus. lares, que tem tentado entrar no casamento, nas famílias, está Em derrotado nome pelo de poder Jesus. que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada. A senhora é uma amada. A senhora é uma preciosa, né? Uma embaixadora do reino, embaixadores do reino, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor fará e já está fazendo na sua vida, no seu ministério. E agora é isso, é posicionamento, mover, né, todos nos territórios, levantar o monte da família, que os embaixadores, né, que todos aqueles que Deus está ativando, né, para ocupar as suas cadeiras de governo, venham governar, não venham apenas sentar, mas venham governar. E nós cremos, né, que não só a nação brasileira, mas todos os territórios pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Beijo no teu Muito coração. obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Então, quem tá aí, tira um print da gente. Sorria, pastora. Marca a pastora Cláudia, marca lá o ministério e vamos para a próxima. Dá um brado aí com a gente. Tá? Amém, pastora. Eu vou, dia 20, queridos, nós vamos fazer uma live de oração, pastora. Se a senhora puder, a senhora está convidada, eu vou explicar como vai ser. Nós vamos fazer uma live profética de decretos, decretando aí, vai cair, nós vamos até o Senhor nos direcionar para parar, mas vamos vencer esse mundo espiritual, já é nosso, em nome de Jesus, viu? Muito obrigada, viu? A senhora, seu esposo, de ter liberado a senhora para essa live. Muito obrigada mesmo. Amém. Beijo, Deus abençoe. Um abraço. Até logo. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Agora vamos ver onde que para. Aqui.